Salmo de número 85. Vamos ler só o versículo de número 6. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Só esse por enquanto. Vamos orar. Santo Deus, sem nenhum mérito nos aproximamos da tua palavra, Deus. Nos achegamos a ela como pedintes, como moribundos que carecem de pão. E eu rogo ao Senhor, Deus, que essa seja a nossa atitude, cada um, aqueles que estão aqui. Nos achegarmos ao Senhor como aqueles que passaram o dia todo ansiando por esse maná, ó Deus, ansiando por esse alimento, famintos, carentes da tua voz. Que estejamos com o coração quebrantado, se não for assim que o Senhor o quebrante, contritos diante do Senhor, ciente de que o Senhor falará conosco mais uma vez, assim como bondosamente, ó Deus, o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, rogamos que essa palavra nos corte e nos sara, Deus. Nos exorte e nos preencha de esperança. Para a exaltação de Cristo, o nosso Rei. A dependência do teu Santo Espírito oramos. Amém. Meus irmãos, nós retornamos agora àquela série que nós iniciamos já fazem anos, aprendendo com os Salmos, né? Então, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de pregar aqui às quartas-feiras, nós refletimos sobre os Salmos e nós estamos no Salmo número 85, então nós já vimos tudo isso. Alguns estão gravados, outros não, outros demoraram bem mais tempo. O Salmo número 73, se não me engano, nós tivemos 5 reflexões, eu acho. Nós tivemos muitas reflexões nos Salmos. Esse Salmo, a sua autoria já está aí no sobrescrito, os irmãos já podem ver. O tempo de composição dele, nós, assim como acontece com a maioria dos Salmos, nós não temos acesso, nós não temos como ter a certeza de quando ele foi composto, mas nós sabemos quando ele foi compilado, quando ele foi agrupado, né? Tem milhares e milhares de salmos, assim como tem milhares e milhares de provérbios. Não somente o Espírito Santo inspirou as palavras para que os autores humanos escrevessem, mas também inspirou aquele que organizou, aquele que ajuntou, né? Que foi Esdras, pós-cativeiro babilônico. Então, diante de uma multidão de salmos, ele escolheu 150 salmos e estruturou esses salmos para que contasse para nós uma história, para que contasse para nós um enredo. O que nós podemos ver aqui é que nitidamente, e aí esse salmo se encaixa perfeitamente no terceiro livro dos 5 livros que compõem todo o Saltério, mas nitidamente eles estão sofrendo as consequências da desobediência, da obstinação, de ter, não ele, aquela geração, mas a geração anterior, terem feito, seus pais terem feito escolhas das quais os filhos agora sofrem. A geração seguinte sofre. Então, eles saíram do cativeiro, isso é perceptível. Você lê o Salmo, você vê os gemidos, você vê a dor. Então, eles saíram do cativeiro, possivelmente um tempo se passou, e eles estão diante de ruínas, eles não são uma nação, eles são um povo vassalo, eles são um povo escravo do Império Persa, e eles não enxergam nada que traga para eles esperança, apenas aquilo que eles conhecem, apenas aquilo que eles sabem do Senhor. Mas diante dos seus olhos, a cidade santa está em ruínas, o templo está em ruínas, não há rei, não há profetas, não há ninguém que os lembre do pacto, da misericórdia pactual de Deus. É aí que entra Esdras e Jeremias, compilando esses salmos para
no encurso até a terra prometida, até Jerusalém, que é a terra prometida celestial, simbolizando ali, contasse para o povo uma história. E é por isso que o Saltério é dividido em 5 livros. Esse livro aqui, esse Salmo 85, ele está dentro do terceiro livro, que fica dentro do Salmo 73 até o Salmo 89. E o terceiro livro, ele conta justamente essa parte da história do povo de Deus, o cativeiro. Qual é o destino da obstinação? Qual é o destino de corações duros? Qual é o destino de buscar o seu próprio prazer, as suas próprias satisfações? Qual é o destino de relegar Deus à periferia da sua vida e colocar os seus sonhos, os seus anseios, as suas necessidades como o foco, como o centro, como o motivo da sua existência? O destino é a dor, é a miséria, é a agonia, é o abandono de Deus. E é isso que o povo clama agora. Onde tu estás, ó Deus? Até quando prolongarás a tua ira? Para o povo que te teme, né? Então esse povo agora, ele está cantando, e aqui é um salmo de lamento, né? É um lamento corporativo, é quando a nação em uníssono levanta a voz e clama ao Senhor. É um salmo escrito com lágrimas, com choro, com gemidos. E esse salmo, por estar nesse livro, nesse terceiro livro, ele relata justamente isso. É o salmo do cativeiro, é o livro do cativeiro, é o livro de dor, é o livro de tristeza, é o livro de agonia, é o livro de experiencialmente desesperança, né? Mas o que traz esperança é aquilo que o povo conhece do ser de Deus, que faz as suas promessas, das quais ele não pode retroceder. E ele espleiteia diante disso, diante do pacto, diante da misericórdia inabalável de Deus, que é o Hesed aqui, essa misericórdia inabalável que é vinculada ao pacto de Deus. Ele espleiteia diante disso. Algo que, sem sombra de dúvidas, nos falta, sim, grotescamente. Nós somos muito movidos. Nós temos uma distância cultural absurda. O povo do Ocidente, né, é muito afetivo, muito afetuoso. Os judeus não tinham essa afetuosidade toda. Eles não têm essa afetuosidade toda. Eles não são emotivos como nós somos. E talvez isso faz com que nós nos quebrantemos de alguma forma, mas ao mesmo tempo faz com que nós sejamos muito movidos a emoções, a sensações. E quando vem sensações fortes demais, nós perdemos completamente o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa crença. Quando vem um sofrimento, quando vem um abandono, quando vem um desprezo, quando vem a escassez, quando vem a angústia, nós perdemos completamente o fundamento da nossa fé. E o povo de Deus, especialmente o povo da antiga aliança, o povo de Deus, eles pleiteavam diante do que eles conheciam do Senhor. Tu falastes, ó Deus, vai te dar por mentiroso perante as nações. O povo de Deus pleiteava diante disso, diante da promessa do próprio Deus, diante daquilo que o próprio Deus levantou homens para que profetizasse. Então esse salmo ele é um salmo feito em meio a bolsões de lágrimas, gemidos, dores, de um povo que sofre por causa das escolhas erradas dos seus antepassados. Por isso que ele diz, prolongarás por gerações a tua ira, ó Deus. Eles estão olhando justamente isso, a geração passou, continuarás. Então, respondendo à pergunta da nossa série, o que nós aprendemos com o Salmo de número 85? Nós aprendemos que, independente da quantidade de erros que nós cometamos, da coleção ou das coleções de vacilos que nós tenhamos, da multidão de testemunhas que são colocadas diante de nós e denuncia a nossa própria culpa, independente disso. E aí vem o tema da mensagem. Sempre a bondade de Deus prevalecerá sobre o seu povo. A bondade de Deus prevalecerá sobre o seu povo, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante dos nossos vacilos, mesmo diante da nossa ruína causada por nós mesmos. Isso porque Deus nunca condicionou a nós
a execução das suas promessas. Nunca, nunca. Sempre dependeu dele. Sempre foi por causa dele, por ele e nele. Sempre, sempre. O povo sabe que pecou. O povo sabe que atraiu a ira de Deus. Eles não estão fazendo simplesmente meia culpa, que eles estão compreendendo completamente que a justiça de Deus foi vertida sobre eles como alvo, porque eles são culpados. Então nós vemos aqui 4 partes: a lembrança, a súplica, o voto e a confiança. A lembrança, versículo 1 a 3, a súplica, versículo 4 a 7, o voto, versículos 8 a 9, e a confiança, versículo 10 a 13. Então vamos ver cada uma dessas partes. Primeiro, a lembrança. Isso aqui é fundamental, porque embora eles não sintam a esperança, eles conhecem a esperança. Eles sabem da esperança. Eles não estão sentindo. Eles sequer estão vendo. Então, empiricamente, a esperança se esvaiu completamente. A providência de Deus se esvaiu completamente. Eles não percebem isso. Mas sabe aquilo que eles ouviram dos seus pais, que os seus pais ouviram dos deles e assim por diante, os fazem levar o seu coração até os feitos de Deus na pessoa de Jacó. Daquele homem fez uma nação e dessa nação o poder de Deus foi manifestado grandiosamente. Então o povo ele se vê desolado, tudo à sua volta parece cooperar, parece gritar a sua desgraça, parece gritar a sua destruição. Mesmo tendo deixado o cativeiro, eles não podem sequer considerar que são um povo como nação. Eles ainda são escravos, como eu falei. Então, o que o povo faz? O povo, ele lembra as histórias de Deus e das suas misericórdias. Os feitos grandiosos de Deus, aquilo que eles ouviram. E aí nós vemos tantos relatos de puritanos cujos registros ecoam esse clamor: faz outra vez, ó Deus. Por isso que o versículo que nós lemos, muitos denominam esse salmo aqui como o salmo do avivamento, né? A busca pelo renovo, pelo reavivamento. Faz outra vez, ó Deus, é isso que eles clamam aqui. Faz de novo, ó Deus. Tu és o mesmo Deus que foi com Jacó. Tu és o mesmo Deus que levou o povo obstinado à terra prometida. Faz outra vez, ó Deus. É isso que eles clamam. Eles sabem que Deus não é homem para que imita. Então ele sabe que Deus cumprirá a sua palavra. Então a esperança do povo se volta para aquilo que eles ouviram e leram dos seus antepassados, de como Deus derramou a sua misericórdia e perdoou o pecado do povo, apesar do povo. Né? Deus nunca esperou que o povo parasse de pecar, irmãos. Deus esperou que o povo se quebrantasse, se arrependesse. Não que o povo fosse perfeito. Deus nunca esperou isso, nem na antiga nem na nova aliança. A perfeição não faz parte das expectativas de Deus desse lado da eternidade. Mas a expectativa, obviamente, e eu estou usando uma linguagem aqui muito, muito nossa, né? Para diminuir, assim, para a gente entender isso. Mas a expectativa, ou seja, o que Deus espera do seu povo é quebrantamento, humilhação, contrição, característicos de criaturas. Por sabermos quem nós somos. Nós não somos grandes, como muitos pensam. Nós não somos notórios, nós não somos exaltados. Nós somos só criaturas. Então, no versículo 1 vem a lembrança do que Deus fez com o povo que ele escolheu. Favoreceste. Então, eles estão olhando para trás. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Então vem a lembrança do que Deus fez apesar do povo que ele escolheu. Versículo 2 e 3. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Então, ele sabe que são o povo iníquo, um povo que peca, um povo que transgride a lei, um povo que macula, e aí mais uma vez usando uma linguagem difícil aqui, mas macula a santidade de Deus. A santidade de Deus é imaculada, né? Mas é o povo que agride a santidade de Deus.
eles têm plena convicção disso. E é só mesmo a contrição que é capaz de nos fazer assim. Quando nós estamos sobre a carniça, quando nós estamos tranquilos, quando nós não estamos passando nenhuma adversidade, até a nossa postura muda, até a nossa postura é diferente. Mas quando nós somos obrigados pelo peso da nossa dor a nos colocar de joelhos, até o tom de voz é modificado. Até as palavras que nós usamos soam diferente. A nossa voz se torna mais contrita, não imponente, não audaciosa. O povo sabe o que fez e eles só podem saber disso por terem passado por aquilo que Deus proporcionou. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste. Aqui aponta, obviamente, para o sacrifício propiciatório, para o perdão do pecado do povo, e aponta inevitavelmente para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, trazendo sobre nós justificação, apesar da nossa iniquidade, apesar dos nossos pecados, nos tornou justos nele, não porque nós o somos, mas porque ele é e se coloca diante de nós, respondendo por nós diante de Deus. Encobriste os seus pecados, a ideia de realmente colocar um pano para que não seja visto, cobrir de fato, para que os olhos de Deus não contemplem a maldade. Foi isso que Cristo fez conosco, derramando o seu sangue sobre nós, lavando-nos com o seu sangue, cobrindo-nos com a sua sombra restauradora, graciosa e santificadora da sua obra. A tua indignação reprimiste a toda. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus conteve a sua ira. Deus conteve a sua justiça. Deus conteve a execução, porque senão ele sequer estaria ali. O povo já teria sido completamente exterminado. Nós podemos fazer. É verdade que nós fazemos essa reflexão, irmãos, mas nós fazemos em autocomiseração. E aí não vale de nada. Não vale de nada. Mas em alguns momentos, qual é a diferença, né? Toda vez que, quando nós estamos sozinhos e fazemos essa consideração, algumas vezes não é autocomiseração. Na maioria das vezes não é autocomiseração. Agora, quando fazemos diante de outros, existe uma probabilidade grandiosa de ser autocomiseração. Para que outros escutem, para que outros ouçam. Nós nos inferiorizamos, talvez por desejar que nós pareçamos piedosos, contritos. Mas quando nós estamos só nós e Deus, aí é diferente. Não tem plateia, não tem holofotes, não tem olhares. A autocomiseração, ela precisa de uma plateia. A contrição, não. A contrição é diferente. A contrição é só nós e Deus. Nós e Deus. E nós entendemos quando nós dizemos: Senhor, tu reprimistes a tua ira, porque eu não fui fulminado. Eu não fui dizimado. Eu não fui exterminado, porque eu sei que eu mereço. Nem eu me suporto quando eu estou naqueles lapsos de santidade, de piedade, contemplo a minha maldade, contemplo o meu pecado. Nem eu, ó Deus, que sou pecador, quanto mais o Senhor, que é santo, 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 justo e bom. Reprimiste toda a tua indignação. E aí a linguagem que é usada aqui é a linguagem humana, obviamente, para retratar sentimentos humanos, porque são os sentimentos que nós temos acesso. Deus, esse tipo de indignação não pertence a Deus, esse tipo de ira não pertence a Deus. Ele está falando de reflexos da execução da sua justiça. O pecado, a justiça e a santidade de Deus precisa punir o pecado sem emoção. Mas para que a gente entenda, porque nós ficamos indignados, nós sabemos o que isso significa. Nós sabemos como isso ateia fogo no nosso coração. Do furor da tua ira te desviaste, ó Deus. E essa é a base sobre a qual ele vai estabelecer toda a sua reflexão. Essa é a base. Se essa base não for verdadeira, o voto dele também não é, do versículo 8 ao versículo 9. É algo que também nós erramos, porque nós somos muito rápidos a fazer votos a Deus para quebrá-los com a mesma velocidade. Mas essa base é muito importante, especialmente para essa terceira parte, o voto. Que o voto é
a promessa que nós fazemos para Deus, no versículo 8 ao versículo 9. Então, essa base precisa ser verdadeira, porque eles vão olhar para essa bondade de Deus, contrastar com a iniquidade do povo, e ainda assim o povo recebe misericórdia e não punição. Punição seria se o povo fosse completamente exterminado, coisa que não foi, embora a geração tivesse sido exterminado, mas o povo ainda está ali. As misericórdias do Senhor continuam ali sobre o povo, apesar do pecado do povo. Então vem a súplica. Se há o reconhecimento de quem Deus é e o que Ele fez, então vem um pedido agora. O povo clama ao Senhor, versículo 4 ao versículo 7. E a súplica do povo é baseado não em sentimento, mas num conhecimento que Deus tem da soberana mão de Deus regendo toda a história. Então entenda, o povo está saindo por concessão do Império Persa. Concessão, favor. O povo ainda continuou uma congregaçãozinha numa terra distante como um estado vassalo, um estado escravo, que deveria também produzir para o próprio Império Persa. Mas ainda assim, mesmo diante desse império que colocou de joelhos o Senhor que os levou para o cativeiro, que é o Império Babilônico, mesmo assim, eles sabem quem é o soberano. Não é governador, não é presidente, não é prefeito, não é rei, mas é Deus o soberano sobre todas as coisas. Então, o povo entende muito bem a soberania desse Deus. E é com base nisso que eles vão suplicar a misericórdia do Senhor. Então, o povo de Deus é um povo que peca, é um povo que erra, é um povo que vacila, e como o próprio Salmo 85 mostra, é também um povo que se arrepende e busca novamente o caminho de Deus. Nós não somos um povo que não peca. Então, acho que a gente precisa, com o nosso testemunho de vida e com as conversas que nós temos, especialmente com ímpios, a tirar essa caricatura de que nós queremos ser perfeitos, sabe? De que nós queremos ser imaculados, porque isso aponta muitas armas para nós e é muito nocivo para nós, porque nos coloca como mártires quando nós estamos sendo tolos, imbecis, estúpidos, mas nos coloca como mártir. Não, eu vou pagar o preço. Então, quanto mais nós somos perseguidos por nossa estutícia, por nossa ignorância, mais ignorantes nós somos porque nós pensamos que estamos sendo perseguidos pela fé. Não, é por nossa ignorância, é por nossa estutícia, por nosso vacilo. Deus nunca esperou que nós fôssemos perfeitos, irmãos. A grande diferença é que, diante das acusações, nós deveríamos dizer, eu faço pior do que isso, é porque você não sabe. Olha, isso daí eu não fiz, não, mas eu tenho certeza que eu poderia ter feito. Eu não fiz, mas eu tenho certeza que eu poderia ter feito pior do que isso. Mas o problema é porque nós queremos vestir uma roupagem de perfeição. Esse não é o povo de Deus, irmãos. O povo de Deus em contrição é um povo de Deus que tem um coração sensível, que sabe, sim. Eles viram. E o que eles não viram? Eu tenho medo do que eles não viram. Porque se eles estão assustados com o que eles viram de mim, eu ainda mais, porque eu vejo o que eles não veem. Nós somos um povo que peca, sim. Todos nós. Mas nós somos um povo que se arrepende. Nós somos um povo que se arrepende. E é por isso que eles suplicam ao Senhor, restabelece-nos, ó Deus, Deus da nossa salvação. Ele sabe que não é o Império Persa que está salvando. Ele sabe que não tem nenhuma nação que seja capaz de salvá-los. É Deus. É Deus. E às vezes Deus faz isso conosco, sabe, irmãos? Deixa a gente completamente nus. Quando nós olhamos para todos os lados, mas simplesmente não tem saída. Não tem. Porque, por exemplo, quando você está em maus lençóis, mas você sabe que pode fazer um empréstimo, aí você fica tranquilo, não fica não? Quando você sabe que pode pedir a alguém alguma coisa, você fica tranquilo. De alguma forma você fica tranquilo. Quando você sabe que pode pedir a ajuda de outro, você sempre há uma ponta de tranquilidade. Mas quando você não tem nada, você não tem nada, só resta você entender a sua insignificância e buscar o Senhor. É só isso que resta.
Você não tem nada que lhe auxilie. É Deus. E isso é difícil porque nós temos muitas coisas que nos auxiliam. Muitas, irmãos. Nós temos muitas. Muitas mesmo. Então, é muito difícil. Sei lá, se a gente está passando necessidade, a gente pode usar o cartão de crédito até morrer e sujar o nome e depois ter a desculpa de que, mas eu fiz por necessidade. Mas parece que sempre a gente tem um auxíliozinho. E quando não tem nada de auxílio, nada, só nos resta buscar o Senhor, a nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Porque aquilo que eles experimentam agora, irmãos, parece não testificar que eles estão protegidos pelos braços do Pai. Parece que eles foram soltos. E foi isso mesmo, né? Deus os entregou. E eles clamam para que Deus retorne. Então, nós observamos, a partir do versículo 5 aqui, alguns questionamentos retóricos. Esses questionamentos retóricos não é porque Deus não conhece, mas é uma forma de dizer para Deus, assim, de clamar a Deus para o fato que está pesado demais. Será que o Senhor não vê, Deus, que está pesado demais? É uma súplica por alento. Por isso que os questionamentos que são feitos, né? Estarás para sempre irado contra nós? Não basta, ó Deus, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Então, olhando para trás também, eles têm plena convicção de que foram eles, sim, que levantaram a ira de Deus sobre eles mesmos. Eles têm plena certeza sobre isso. Mas aí, mais uma vez, nós vemos outro clamor para que Deus dê a eles aquilo que ele não pode experimentar agora, que é vida. Um renovo. Porque embora eles estejam vivos, eles não estão experimentando a vida, porque agora eles entendem que é com Deus. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti, e aí eles entendem o que é vida, para que em ti se regozije o teu povo. Isso é reavivamento. Isso é vida. Isso é renovo. Quando nada importa, nem dinheiro, nem bens, nem prazeres quaisquer, mas ter gozo em Deus. Foi isso que os períodos áureos da história cristã experimentou. Gozo em Deus, apesar de tudo. E apesar de tudo, apesar de todas as bonanças, né? Não é de todo sofrimento, apesar de todas as bonanças. Gozo em Deus, para que em ti se regozije o teu povo. E aqui é como se o povo estivesse aprendido a lição, sabe, irmãos? O povo buscou outras fontes de alegria, o povo buscou outras fontes de contentamento. Aquilo sustentou a alegria, o contentamento, a satisfação deles por um tempo, mas foi só um tempo. E agora, com sobriedade, eles podem olhar para trás e eles podem ver que simplesmente não valeu a pena. Cada riso, cada satisfação, não valeu a pena. Eles estavam sendo perfurados pelos seus próprios anseios. Eles estavam sendo perfurados. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. E aqui é a misericórdia ligada ao pacto, que alguns traduzem como misericórdia inabalável ou amor inabalável. Por quê? Porque traduzem como amor inabalável? Porque é um amor que não se abala conosco por causa de nós. É um amor de Deus incondicional, apesar de nós. E concede-nos a tua salvação. Então entenda, aqui salvação não é salvação como o Novo Testamento dá, mas a experiência que eles estão tendo agora é a experiência de que não é possível que esse seja o justo do Salmo 1. Não é possível. Esse não é o justo do Salmo 1. Esse não é o bem-aventurado do Salmo 1. Lembra lá, o Salmo 1 e 2, eles são o prefácio de todo o saltério. Então, a todo instante, eles são levados para o Salmo 1 e 2. Então, bem-aventurado, e aí eles vivenciam os salmos, e aí eles, como eu sou o bem-aventurado? Se eu tenho prazer na tua lei, estou vivenciando isso, então isso é ser bem-aventurado. Isso não é ser
plantado junto a correntes de água que dá o seu fruto. Não há fruto, não há correntes de água. Nós somos os que morrem aqui. Então, essa experiência de que não é a experiência de quem é salvo, mas é uma experiência de quem está sofrendo. Bom, então, se há essa recordação, essa lembrança, essa rememoração, e há a súplica a Deus, também há o voto por parte do povo. O povo promete algo diferente do que a geração passada, versículo 8 e 9. E esse é um momento muito importante, irmãos, porque é algo muito praticado nos nossos dias. A Igreja Católica Apostólica Romana, então, faz isso, usa isso de forma avassaladora, são os votos, são as promessas, né? Mas é porque nos dá satisfação barganhar com Deus. Nos dá algum tipo de satisfação. Ó, Senhor, o Senhor vai ter que fazer, porque agora eu prometi isso. Então, aqui é muito importante para a nossa reflexão, porque essas palavras, meus irmãos, elas podem ser desprovidas de qualquer veracidade. Elas podem ser usadas apenas para trazer alívio para a nossa alma, somente para isso. Eu prometo que nunca mais faço, até fazer outra vez. Eu prometo que nunca mais vou dizer isso, até dizer outra vez. Só que quando eu prometo, automaticamente eu me sinto aliviado. Não é assim, irmãos? Eu me sinto aliviado. É assim. Em qualquer coisa. Então, elas podem ser desprovidas de veracidade, elas podem ser usadas só para trazer alívio para a nossa alma. No final das contas, ela vai servir de barganha com Deus. E isso acontece quando nós não percebemos realmente o peso das nossas palavras. Nós brincamos com as palavras, nós usurpamos o valor, a dignidade das palavras e usamos como palavras de vento. Na verdade, nós não estamos preocupados com Deus. Nós não temos intenções alguma com o Senhor, nós queremos apenas o livramento da dor, então nós só falamos. Eu prometo, eu prometo, eu prometo. Portanto, irmãos, momentos assim servem para nós analisarmos o nosso coração. Quantas vezes eu fiz essa oração? Quantas vezes eu fiz essa promessa, esse voto com Deus? E quantas vezes eu quebrei ciente que eu estava quebrando? Ciente. Eu tinha plena convicção do que eu estava fazendo, mas ainda assim eu fiz. Então, o ponto é, será que eu realmente aprendi a lição? Porque é isso que o povo faz aqui, né? Eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição. Não é por causa do alívio, mas é porque eu entendi o que eu fiz. Então, olha a promessa que ele diz, ó. É importante, mano, porque, ó, a nação de Israel, a nação que mata os seus profetas, assim o Senhor Jesus condenou. E o Senhor falou por meio dos seus profetas. E esses profetas, eles foram exterminados. Se viram de chacota, desprezo, descarne. Então o povo agora, o voto que ele faz, ó, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Meus irmãos, o peso dessas palavras aqui é aterrador. Não é quando lhe agrada, é quando o Senhor disser. Não é quando é confortável, não é quando é conveniente, é quando o Senhor disser. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Nós poderíamos refletir só nesse versículo, né, irmãos? Talvez um dia nós refletiramos. Um domingo de manhã só nesse versículo aqui. Porque para a gente desprezar as exortações, nós precisamos reputá-las como algo nocivo. Nós não podemos dizer que a paz do Senhor é estabelecida em meio à guerra. Foi assim que o Senhor Jesus veio dizer. Eu não vim trazer paz. A paz virá. Mas antes, guerra. Guerra. Então, a gente precisa arruinar o profeta e arruinar o discurso do profeta. Porque a gente não tem tamanha ousadia para dizer que Deus faria isso, né? E que jamais caiam em insensatez esse povo. Próxima está a sua salvação dos que o temem. Então, aqui é o âmago da questão, irmãos. Dos que o temem. Então, tudo que eu falei, a bondade de Deus prevalecerá sobre o seu povo.
mesmo em meio a pecado, mesmo em meio a vacilos, mesmo em meio a erros. Mas esse é o ponto aqui, ó, dos que o temem. Não é dos que brincam com Deus, não é dos que zombam com Deus, mas dos que o temem. É isso que vai temperar o nosso voto. É isso que vai fazer-nos sentir o peso das nossas palavras. Tudo que ele refletiu até aqui serve para dar peso às palavras que ele diz agora. Porque tem um alvo, para que a glória assista em nossa terra. Bom, essa glória não é do povo, mas também é exibido pelo povo. A glória de Deus exibida entre as nações pelo testemunho do povo de Deus, por nós, onde quer que nós estejamos. Então, embora eu faça o voto e busque do Senhor alívio, eu faço por temor e para a exaltação da glória de Deus. E é dessa forma que o lamento finaliza. A parte 4, versículo 10 a 13, com essa confiança de que o Senhor fará. A confiança não no povo, mas no ser de Deus, no seu caráter e nos seus feitos. Alguns estudiosos colocam esse versículo 10, irmãos, no tempo futuro, né? Encontrarão a graça e a verdade. Aqui, como nós vemos traduzido, é colocado no tempo presente, mas a ideia de que sempre prevalecerá, sempre, até mesmo em meio a terrenos tão duros e secos, sempre prevalecerá a fidelidade do Senhor, ancorado na sua palavra. Então, nós podemos ler ou no tempo presente ou no tempo futuro. O fato é de que, embora agora eu não esteja vendo, mas elas se encontrarão nesse propósito providencial de Deus. É por isso que ele fala do beijo aqui, né? Elas se encontrarão, elas se unirão, elas se casarão. Encontraram-se a graça e a verdade. E a graça aqui, embora esteja traduzido com graça, é o mesmo hesed. É a mesma palavra para misericórdia, que é esse favor pactual de Deus, esse amor inabalável de Deus. É a misericórdia ligada ao pacto ou à promessa de Deus, né? Encontraram-se a graça e a verdade. Verdade aqui pode ser entendida como fidelidade. A justiça e a paz se beijam. É o que eles esperam. E aí, daquilo que eles veem, agora, naquele momento, eles vão ver o fruto. E essa é a confiança. Então, é interessante porque é como se eles olhassem para trás no início do Salmo e vissem a grandiosidade de Deus, e agora eles olham para frente, vendo a mesma grandiosidade de Deus, e eles estão vivendo esse meio. Esse meio é o que nós não sentimos, é o que nós não vemos, mas é a certeza do que o Senhor fez e a convicção do que Ele fará, que faz com que nós tenhamos certeza de que nós saímos daqui e nós vamos chegar aqui em segurança. Embora o meio seja acidentado, o meio que nós vivemos são as doenças, são as necessidades, são as escassez. Esse é o meio. Dificuldades no lar, dificuldades no trabalho, dificuldade na igreja, dificuldade em relacionamentos, é o meio. Mas nós vamos chegar lá. Todos nós vamos chegar lá, né? Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o fruto. Olha, eles não veem isso, eles estão vendo terra seca. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Então, o que nós aprendemos para finalizar com o Salmo 85? Nós aprendemos que a bondade de Deus sempre prevalecerá sobre o seu povo, apesar de nós. E é muito importante entender, irmãos, é sobre o seu povo, os que o temem, os que desejam a sua glória. E aí, com a plena convicção, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos vacilos, a bondade de Deus sempre prevalecerá sobre nós. A única certeza que realmente nós precisamos ter é se nós somos o povo do Senhor. Essa é a certeza. Então, os meus votos, as minhas promessas, elas não podem atestar o meu desespero, mas o quanto eu sei que eu pequei contra Deus. O quanto eu sei. O quanto eu entendo que pequei contra Deus. É isso que vai testificar de que nós estamos ouvindo Deus falando
e de que nós tememos a Deus. E aí nós podemos ter a certeza que a bondade do Senhor vai prevalecer sobre nós, apesar de nós. Nós caímos, levantamos, nos arrependemos e recebemos do Senhor a sua bondade, não a sua ira. Vamos orar. Nosso Senhor, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor não nos ama por causa de nós. O Senhor nos ama por causa de ti mesmo, Deus. E esse é o grande alívio no nosso coração. Quantas vezes nós mesmos não nos amamos, ó Deus? Quantas vezes aqueles com quem nós temos laços biológicos também não nos amam, Deus? Quantas vezes, ó Pai, nós nos sentimos tão sozinhos, desesperados, desamparados. E ainda assim, Pai, a abundância do Teu amor está apontada sobre nós. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te louvamos por tão maravilhosa bondade e rogamos que o Senhor nos lembre dos votos de fidelidade que fizemos com o Senhor por meio de Cristo. Em nome dele oramos.